Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Chegando para mais um podcast Atualiza. Eu sou a Isa Tavares e por aqui você assiste, você contempla tudo que o povo precisa saber. E eu já quero te convidar, você chegando, compartilhando, marcando pessoas, colocando nos grupos, que hoje a gente tem sorteio de R$50 no Pix. Patrocínio CR Automóveis, somente para você que compartilhar. No final da live você vai para o sorteio. Hoje recebo aqui no estúdio do Atualiza o pastor Aquiles Ferreira. E o tema é um pouco polêmico, muita gente não é a favor que toque no assunto, mas porém a gente vai falar hoje sobre música secular. O que você acha que influencia na vida do cristão ou não? Qual é a sua opinião? Hoje, pastor Aquiles Ferreira vai estar falando dentro da Bíblia sobre esse tema. Música secular influencia na vida do cristão? Qual é a sua opinião também? Deixa aí pra gente. Daqui a pouquinho também já consigo mandar os abraços para os patrocinadores do podcast Atualiza. E eu já quero agradecer por vocês que têm me acompanhado na página, vocês que têm me acompanhado no Insta, vocês que curtem, me mandam mensagem. Isso, para mim, faz toda a diferença. Sempre digo que sem Deus e sem vocês, podcast Atualiza não existe. Eu já quero cumprimentar o meu convidado, que vem da cidade de Toledo, pastor Aquiles Ferreira, juntamente com sua esposa, a psicóloga Silvana Ferreira, que está aqui nos bastidores. Oiê! Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. E eu quero já agradecer pela sua presença, pastor. Obrigada por ter aceito o convite. Opa, estamos aí com alegria e dentro daquilo que a gente está preparado aí, pode estar falando em nome de Jesus, amém? Obrigada. Esse tema é um pouco polêmico, né? Bem polêmico. Mas então, lembrando que eu estou fazendo esse tema a pedido de muita gente. Me perguntaram, Isa, é pecado ou não é? Tem tudo a ver ou não tem nada a ver? Porque tem um tal de nada a ver hoje em dia, né? Nada a ver, é perigoso. Que está sendo bem complicado. E eu já quero começar fazendo as perguntas para o pastor Aquiles. E se você tiver pergunta, coloca aí embaixo que o pastor Aquiles vai responder para você. E vamos para a primeira pergunta, pastor. Pastor Aquiles, música secular é pecado? O que você me diz? Bem, na Bíblia não diz em nenhum lugar que não podemos ouvir música secular. Cada pessoa ela deve seguir a sua consciência sobre o que deve ou não ouvir. Certo? Mas eu não encontrei base bíblica para dizer que é. Então não posso colocar algo que não tem na palavra. Mas em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, está assim, escrito, ó. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Claro, temos o livre-arbítrio. Agora, convém eu fazer? A escolha é minha. Só que eu tenho que saber que se eu fizer, haverá consequências que eu vou criar. Certo? Vamos pegar um exemplo. Fica escutando, eu vou dar um cantor fictício aqui, Tropicão e Tombo Feio. O dia inteiro. Né? Ou Danilo e Danojo. Depois dobra teu joelho e vai orar. Será que você se edificou? Exatamente. Qual edificação trouxe para a tua alma? Qual edificação trouxe para o teu preenchimento e desenvolvimento espiritual? Nenhum. Então, quer dizer, eu posso, eu estou livre, eu tenho livre-arbítrio. Você que sabe. Deus não me tornou um prisioneiro, né? Mas a escolha saberá que vai gerar uma consequência. Vamos pegar um exemplo, se tem tua família, você é um cristão. Aí, durante o dia, você passa lá e daí à noite vão para a igreja. Vai fluir? A palavra vai entrar? Não vai entrar. Então vai haver uma consequência, mas eu não posso dizer pela palavra que é pecado. Ela me dá a opção. Então, a opção é minha, é sua, é da pastora Silvana, né? Então, a Bíblia eu não encontrei. Então, quer dizer, cada pessoa deve seguir a sua consciência. A sua consciência. E lembrando, gente, que a gente está falando da vida do cristão, tá? É do cristão.
E aqui eu tenho várias perguntas, e lembrando também que me foi enviadas as perguntas, eu só estou refazendo para o pastor. E a segunda pergunta que me chegou aqui, pastor, até eu dei risada, falei, meu Deus, é forte, mas eu vou ter que perguntar. Isa, pergunta para o pastor Aquiles se música secular é do diabo. Outra coisa, há um debate teológico que ele é e não é, mas eu vou para a palavra. Tá. Certo? Vamos lá, Gênesis capítulo 4, vai me dar o respaldo. Então, é aquilo que eu falei. A música, quem criou, na realidade, foi Deus, não foi o diabo. E o primeiro músico, tá? Está em Gênesis capítulo 4, verso 1. Tá? Verso 1 em diante. Diz assim, ó. Onde fala da descendência de Caim. Então houve ali um homem chamado Jubal. E ele foi o primeiro músico que criou a harpa e a flauta. Então, veja bem, ele foi o primeiro músico da descendência de Caim a criar os instrumentos. Então, como que eu posso dizer que a música é do diabo? Ele pode influenciar. Porque a única coisa que eu encontro nas Escrituras é que o diabo é o pai da mentira. Mas nós temos Ezequiel 28, versículos 12 e 13. Era querubim ungido, tal, foi fedidor de medidas, perfeito. Tá, beleza? Ele tinha o dom, mas ele não reteve o dom. Por quê? Porque se nós formos ver ali, nós leremos que ali faz uma referência, uma comparação a 2 governantes da Babilônia, tá? Que foram comparados a Satanás, que tinha toda uma glória, porque Satanás ele se corrompeu pelo seu orgulho. Automaticamente pode ver que toda pessoa, quando ela se corrompe pelo orgulho, o que acontece? O dom dela esfria, apaga. Ela deixa o eu tomar conta. Ela deixa o eu tomar conta. E esse eu tomando conta vai trazer o quê? O esfriamento, vai apagar o brilho. Né? E aí já não flui mais, já não né? Flui mais. É como uma lata fazendo barulho. Uma lata fazendo barulho. Né? É como se não tivesse o amor, seria como bater um sino. Então, automaticamente, isso vai trazer o quê? Vai trazer uma referência que a música é de Deus. Se nós pegarmos os salmos, pegarmos ali salmos de Moisés, salmos de Salomão, salmos de Davi, a música veio criada por Deus. Qual que foi a última criação de Deus na Terra? O ser humano. Ele criou quem? Os pássaros. Então lá já estava tudo Os que cânticos. tem. Os cânticos. Olha só. Porque ele criou os pássaros e o homem por último. Ou poderia ter sido invertido. Sim. Mas ele fez os pássaros antes do homem. Porque os cânticos já trouxeram uma harmonia para a natureza. Né? É lindo quando você vai lá para aqueles lados do Pantanal, vê aqueles vídeos, você vê os pássaros cantando, e a Bíblia diz o quê? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então eu não posso ficar focado nisso, eu tenho que saber o contexto. O diabo não criou, a única criação dele é mentira. Pastor, mas é teologicamente. Sim, a teologia bate, fala, né? Mas o contexto da palavra leva para Deus. Porque senão o diabo também seria criador. É verdade. Ele seria criador. E Jesus, a única criação dele que Jesus confirma é a mentira. É mentira. Igual nós falamos aqui sobre Gadara, né? Sim. Ele pediu para Jesus permissão para poder entrar até num porco. Então, quer dizer, para ter uma permissão, para ele poder criar algo, ele precisa da permissão. Aí você pastor, o senhor já está me respondendo aqui a próxima pergunta que encaixa nisso que você está falando. Que aqui a terceira pergunta é o que Deus diz sobre a música. O que Deus diz sobre a música. Deus sagrado, então, da música. Sagrada da música. Você De quer ver? louvores, né? É a pergunta 3 que nós estamos, né? Eu até marquei aqui agora, né? Tá aqui. A 4, E entra no que você está falando entra também, no que eu né? estou falando aqui, que é a 3. Então, na Bíblia, a música serve principalmente para louvar a Deus, salmos, hinos, tá? E livro de cânticos. A música também, Salmo 96, 1, 2. Ela é principalmente para adoração a Deus.
Uhum. Muita gente aqui conosco, obrigada Salmo pela sua audiência. 96. Vem pra cá, gente, marca pessoas, vem pra cá. 96, 1 e 2, que eu anotei aqui, ó. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Versículo ainda continua. Que Ele anuncie todos os dias que Ele nos salvou. Falem das suas glórias às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Salmo de número 100. Eu vou marcar aqui para não esquecer. Isso. Salmo 96, 1 e 2, Salmo 100, Tá. verso 2. O versículo 1 já diz assim: Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Verso 2. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Aí tem gente que vai o quê? Eu estou orando, mas Deus não está me ouvindo. Mas aí que entra a pergunta, né, que os nossos internautas querem saber, que vai para a próxima também, que é um cristão escutar música secular é pecado? O Senhor está mandando adorar quem? A Ele. A Ele. E eu até trouxe aqui uma pesquisa científica, que está no G1. Música provoca conversa entre as áreas do cérebro. Olha aí, gente. Entenda como é a relação entre ritmo, harmonia e sensações. Olha só. Calma, É forte. prazer, nostalgia são algumas das sensações experimentadas quando ouvimos música. Diferentes ritmos causam reações diversas. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa, ela está depressiva, Aham. certo? Qual tipo de música ela vai procurar ouvir? Melancólica. Melancólica. Agora, se você está feliz, você está alegre, está animada, qual música você vai procurar ouvir? Música De- agitada. música animada. agitada, animada, de alegria. Né? Pode ver, você coloca lá, vamos pular para o Senhor, pô, você já começa a ficar empolgadão. Uhum. Né? Agora, uma pessoa que não está bem, ainda dela ouvir, ela vai ficar mais melancólica ainda. Mais Porque deprimida. por trás da música existe uma influência espiritual. Meu Deus. Por quê? Porque, olha a influência espiritual já está aqui no Salmo 100. Adore o Senhor com alegria e venham cantando. Então quer dizer que aquele versículo, aquele salmo que diz, o Senhor habita no meio dos louvores, Uhum. né? Então, porque há uma influência que atrai a Deus, que move. Você pode ver que quanto mais louvor na igreja tiver de adoração, invocando ali que tem o Espírito Santo, chamando Jesus, mais há quebrantamento. Agora, quanto mais louvores agitados, tá? Mais de agitação, você pode ver que há uma presença, mas pouco quebrantamento. Uhum. É bem diferente. Porque o louvor de adoração, ele vai tratar com o espírito. Né? E a agitação, você vai ficar mais concentrado em acompanhar o ritmo, acompanhar o movimento de quem está direcionando. Faz todo sentido. Entendeu? Faz Aham. totalmente diferente. Todo sentido. Pode fazer um teste. Pega lá e faz uma seleção de louvores de adoração. Aqueles louvores que coloca a essência de Cristo, coloca a essência do Espírito Santo ali. Uhum. Daqui a pouco você vai ver pessoas chorando, pessoas quebrantadas, porque atraiu a presença do Espírito Santo. Agora pega e passa numa casa de um crente que passa o dia inteiro ouvindo Tropicão em Tomo Feio. Aí ele quer que o Espírito Santo haja ali. Não vai agir. Não tem como. Meu Deus, é forte. Entendeu? Porque não. Porque, na verdade, tem que se edificar. Exatamente. Né? Essa música, ela pode ser uma música que fale de coisas boas, ela pode ter uma música, uma melodia bonita, porém, qual a influência que ela está trazendo? Qual a influência que ela traz? Uhum. Né? De alegria momentânea. Por exemplo, pega uma música de sofrência e o crente fica lá escutando o dia inteiro. Pronto! Daqui a pouco ele vai estar movendo pela sofrência. Eu vou pegar o Efésios 5, 19. Olha só. Obrigada Efésios- pela audiência de vocês. Alguém me comentou aqui que a câmera está virada. A gente está com probleminha
é pelo Facebook mesmo, tá? Eles bloquearam aí, estão tentando bloquear as lives e a gente tem que virar a câmera, mas vira aí que você consegue ver a mesma coisa, tá? Obrigada à audiência de vocês. Tem gente de Mato Grosso, Santa Catarina, Toledo em peso, Foz do Iguaçu. Eu sou muito grato pela sua vida. Fica conosco aqui, manda pergunta aqui para o pastor que ele vai responder. Olha só, Efésios capítulo 5, verso 19, está escrito... Opa, estou em 1 Pedro, pulei, perdão aí, deixa eu botar. Efésios 5, verso 19. Está escrito assim: animem uns aos outros, animem uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se os cânticos são espirituais, a música secular também tem uma influência espiritual. Nós temos que colocar no mesmo nível. Não tem como agradar. Não tem como agradar gregos e troianos. Ou eu sou o templo do Espírito Santo, falo a linguagem do reino, canto aquilo que é do reino, ou eu vou cantar aquilo que é do outro reino. Meu Deus, é forte. Porque os dois reinos estão aí disputando pela nossa mente, vamos colocar assim, né, o campo de batalha da mente. E a partir do momento que uma música entra aqui, pode pegar, até tem na pesquisa aqui, foi feita uma pesquisa com 20 músicas chiclete. Música chiclete. Música chiclete, aquela que entra e não sai mais, e não sai. Às vezes você está andando, de repente vem na sua mente, por quê? E você já, né? Eu estava brincando com o irmão ontem, né? Eu falei para ele, irmão, daqui a pouco você está escutando a musiquinha e seu pezinho já começa, né? Né? Porque é uma música chiclete. Ela já está te levando para um outro campo. Você pode ver que é mais fácil uma música chiclete pegar e ficar armazenada na tua mente do que um louvor. Um louvor. Né? Porque o louvor vai te aproximar de Deus. A música chiclete vai te afastar da comunhão espiritual. Meu Deus. Você pode continuar sendo cristão, pode continuar indo na igreja, mas vai haver uma interferência sempre. Vai haver uma disputa. Mas não vai ser com a mesma intensidade que você adorava a Deus. Não vai ser com a mesma intensidade. Porque isso vai atrapalhar. Né? Meu Deus. Eu tenho duas perguntas fortes que passou por aqui, eu não estou conseguindo achar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para passar para o pastor. Está me perguntando sobre a música, talvez a pastora achou ali, sobre a música, se a música tem o poder de influenciar música mundana, se o inimigo pode agir na mente da pessoa, uma coisa assim. Você viu ali, pastora? Eu vi. Só que passou por mim. Pode influenciar. Eu até trouxe aqui, se você me permitiu. Pode, pastor. Fique à vontade. Eu trouxe aqui, recomendo que vocês assistam, pastora Sara Shiva. Tá? Eu assisto Sara Shiva. Eu assisti alguns podcasts dela, muito interessante, e também Alexandre Aposan. Tá? Ele fala sobre os ritmos e as batidas, como elas abrem o mundo espiritual, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Então, pode se influenciar. Tem esses batuques que eu já vi na rua, pastor, eu não sei, aqui faz tempo que eu não vi, mas eu vi muito em Santa Catarina. Uns batuques, umas formas de flauta, e aí o povo vai se atraindo pelo barulho. Pelo barulho, pelo som. Vão se aglomerando, uns começam a dançar, uns tiram a camisa. O poder da música vai influenciando. Vai influenciando. Meu Deus. Por quê? Porque tudo foi criado pela palavra. Por ritmos. Né? Pode ver que quando o Espírito Santo veio, ele veio como? O som de um vento. Impetuoso. Veio o som. Um vento impetuoso. Olha só. E houve uma ação nas pessoas que receberam o Espírito Santo. Né? A terra era sem forma e vazia. Deus disse, houve o que? O som das palavras. Olha só. Trouxe a existência algo. Né? É igual que eu falei aqui da pesquisa, olha só. Quando o som entra pelos ouvidos, outras áreas do cérebro são ativadas: movimento, memória, atenção e emoção.
Olha. Aí aquilo que tu falou, Mexe em várias áreas, então. mexe em várias áreas. Meu Deus. Né? Mexe em várias áreas. Diversos estudos já mostraram que a música pode ter efeitos positivos no cérebro, liberando dopamina, neurotransmissor, mais conhecido como hormônio do prazer. Apesar disso, a música afeta as pessoas de diferentes maneiras. Ó, Conforme o ritmo vai. conforme o ritmo, a música que gruda. Os diferentes gêneros de músicas podem provocar reações em diversas pessoas. A música pop tende a grudar na cabeça e diversos estudos já debruçaram sobre o tema. Meu Deus. Estão perguntando aqui se músicas carnavalescas são as piores. Olha aí. Entra para você perguntar. Música carnavalesca Aí- são as piores. Ainda precisa perguntar? E aí tem os axés, tem esses ritmos aí que. Sim. Gente Então- do céu. Então tudo vai levando para um afastamento daquilo que você tem de Deus, principalmente o cristão. Ô, cristão. Eu falo porque antes da minha conversão tinha certos tipos de músicas que mesmo depois que eu já estava convertido há 3 anos, elas vinham na minha memória. É E às verdade. vezes se pegava cantarolando. Até que o Espírito Santo falava, mas você está lá? Mas e daí eu percebia que eram músicas que estavam ligadas a situações da minha vida que aconteceram. Uhum. Então elas Aí estavam... trazia a memória, já caía na sofrência. Já... Isso, é bem isso. Você Meu entendeu? Deus. Aquilo ali ativava, é o que eu acabei de ler aqui. Uhum. Então ela mexe em várias áreas do nosso cérebro, da nossa mente. Meu Deus. Ela é já forte. vai na área emocional positiva ou negativa. Uhum. Né? Então, quer dizer, vai afetar sim. Vai Não afetar. adianta dizer, não, mas eu ouvi só uma vez, mas veio uma vez, vai vir 2, vai vir 3. Uhum. Né? Então, vai trazer isso. Igual aqui, ó, em Efésios 5,19, que fala que animem uns aos outros com hinos, salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Isso é Novo Testamento. Eu posso voltar lá para o Salmo 40, que vai me dar o respaldo de novo da palavra. E lembrando que o pastor Aquiles veio cheio de provas aqui, gente. Não tem como dizer que está falando asneira, falando porque aleatório. está falando dentro da palavra. Pesquisou muito para estar falando sobre esse tema, então. Porque a gente tem que ter uma consciência de responsabilidade. Né? Por quê? Porque um ensinamento errado vai levar você a gerar um problema na sua vida. É verdade. Ó, Salmo 40, versículo 3. Esse aqui é fantástico. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha só. E respondendo aí já o que é aqui na pergunta número 5, que está dizendo o que a Bíblia fala sobre a música mundana. Ele está dizendo que é para louvar o nome de Deus e aprender a cantar canções novas. Deus. Canções de Deus, canções que edificam. Uhum, Tá? Então, eu tenho que fazer isso. É uma obrigação do cristão. uhum. Né? Por exemplo, você vai chegar lá no hospital, lá vai cantar a sofrência. Não tem como. Não tem como. Hoje nós tivemos uma experiência de manhã, no atendimento. Aí a situação, eu tentei na hora ali, porque eu estava fazendo a parte de atendimento, a pastora veio me auxiliar. Uhum. E daí na hora eu pensei no louvor, né, aquele Eu Sou Teu Pai, e ela já começou a cantar. Olha aí. Porque a pessoa tinha um problema paternal. Uhum. E aquele louvor trouxe o quê? Trouxe o quebrantamento e aonde o Espírito Santo agiu. E Deus vai na vida daquela pessoa, ministrando, vai né? ministrando. Olha, é lindo Então isso, todo meu Deus. louvor ao Senhor, ele vai trazer cura. Uhum. Tá? Então às vezes a pessoa está lá, já recebeu oração e tal, mas se ela começar a escutar louvor de cura, louvor de milagres, ela vai ter mais força na fé dela. Uhum. Né? Por exemplo, tem mães que chegam para mim, pastor, meu filho não está dormindo à noite, está se debatendo. Tal, claro, eu faço toda uma anamnese e daí eu falo assim, o que se escuta na sua casa? Uhum. O que se coloca para ele escutar quando... Né? Uhum. Eu falei, pega lá e coloca teu celular em louvor. Só o som do louvor baixinho. Uhum.
você vai ver que a paz vai começar a entrar na alma daquela criança, quando ela dorme. É Por quê? verdade. Quantas vezes? A gente, eu não sei se você, mas eu e a pastora já colocamos lá aqueles louvor tocando só o som, com o som da chuva junto. Uhum. Fantástico. Você acaba, né? É uma benção, É uma né? bênção. Aqui o Salmo 40, então, ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Tá? Uhum. Colossenses 3. Colossenses Muita gente aqui 3. conosco, mais uma vez eu quero agradecer, enquanto o pastor procura ali. Tem gente de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina, obrigada pela Glória. audiência. Boa noite, Marcos Santoro, Valdirene. Olha, gente, inúmeras pessoas conosco. Obrigada mesmo. Jupará, Pará, na audiência. Valdirene está pedindo, marca meu nome. Eu estou marcando todos os nomes de vocês. Enquanto o pastor está falando aqui, eu estou marcando, tá bom? Vem conosco, marca mais pessoas, coloca nos grupos aí, gente. Pode falar, pastor. Colossenses 3, verso 16. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Olha aí. Ó, Tá falando sobre sempre adoração a adoração Deus. à música cristã. Uhum. A música mundana, ela não tem influência cristã. Uhum. Então isso pode e atrapalha sim, espiritualmente. Tá. Uma pergunta que me chegou aqui, até vou sair aqui do cronograma, é o seguinte. Sou músico na igreja, mas quando eu tenho oportunidade de cantar lá fora com os amigos, eu canto e acho que não tem nada a ver. Bom, O nada a ver que eu falei lá no começo, né? Aí é com o pastor. sim. Veja bem, biblicamente também eu não tenho um respaldo para dizer, mas para dizer que ele está certo ou está errado, ele está fazendo uma escolha. Uhum. Nessa escolha vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai cobrar ele. Vai requerer dele, porque eu conheço vários irmãos que faziam esse processo e chegou uma hora que eles... Que cantava no mundo e na Isso. igreja. Aquilo começou a perturbar a alma deles, eles tiveram que tomar um posicionamento. É forte. Né? Até tem um irmão, né, próximo da gente, que ele está numa decisão. Ele falou, pastor, eu não aguento mais. Eu estou querendo e estou mudando. Né? E é tão lindo o dom de louvor, gente. Exatamente. Do céu. Eu sou desafinada até para falar. Mas eu acho lindo quem tem dom de louvor, meu Deus. Porque assim, o Espírito Santo deixa a gente ir até onde ele Aonde acha ele que quer. é necessário. Aham. Só que se eu continuar, ele se afasta, faz que nem fez com Saul. Ah, entendi. Aí é onde a pessoa desanda de vez. Ah. Tá entendendo? Aham. Então nós temos que entender isso. O Espírito Santo não vai ficar lutando contra a minha vontade. Aham. Se eu quero continuar, é igual a pessoa colocou, quando eu tenho oportunidade eu vou lá. Tá, mas tá trazendo alegria pro seu coração ou depois você fica angustiado? E será que não pesa, né? A Entendeu? consciência. Né? Por quê? Vamos lá, Romanos capítulo 14, verso 22. Uhum. Adriana Coutinho, você tá no sorteio, tá, querida? Todos vocês estão compartilhando, eu tô aqui observando aqui de outro celular, tá bom? Claudinéia dos Santos, obrigada pela audiência. O testemunho da Claudineia é muito lindo. Ela É. está falando aqui que ela não sabia ler e através do louvor, cantando, ela aprendeu a ler. Olha aí o poder do louvor, Não, né? e aquilo que eu sempre falo, né, amor? Claudinéia, põe aí eu, já tá no sorteio, já tá. Claudineia dos A gente tem uma vozinha lá, a vozinha Isabel, né? Aham. E eu, quando comecei a dar estudo em Ouro Verde do Oeste lá, Aham. nosso ponto de pregação, ela falou, pastor, eu não posso participar. Eu falei, mas por que você não pode participar, irmã? Ela falou, porque eu não sei escrever e nem ler. Ah, meu Deus. Eu falei, mas e se eu provar para a senhora que Jesus pensou na senhora?
Que lindo. Como assim? Eu falei, Jesus pensou na senhora. Ela contou a história, por que ela não pôde estudar, que, né, tinha que cuidar dos irmãos quando era criança. Eu falei, não, Jesus pensou na senhora. Daí levei ela lá em Romanos, peguei o versículo e mostrei para ela. Olha só. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É verdade. Né? Tá lá na igreja, né? Faz parte lá das apresentações do TPM. Que legal. Aqui está o comentário da Claudineia, foi o que a pastora estava falando, só para a gente pegar melhor aqui o áudio. A Claudineia dos Santos está dizendo, eu quando estou aflita, estou triste, estou com algumas coisas assim, eu ouço um louvor, aquilo que acalma e me traz calma, me traz tranquilidade. Isso. É muito bom, né? E olha só, Romanos 14, 22 diz, mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Então cabe a gente fazer uma autoanálise. Uma autoanálise. Deus está se agradando? Exatamente. Talvez o líder não se importe, né? Isso. Por quê? Porque às vezes não vai ouvir o líder. É. Infelizmente. Tá entendendo? A gente passa por isso. Passa por Não isso. É fácil. Não é fácil. Como pastor, eu sei que não é fácil. Ou a pessoa vai e o líder está sabendo, ou ela vai até escondido. Ela vai, né? Mas só que ela tem que ver que a atitude dela vai trazer um outro problema. Porque Paulo fala, se o meu pecado faz meu irmão pecar, eu paro de pecar. Mas, pastor, aqui abrindo um aspas aqui, e se for a profissão do músico? Eu toco lá no mundo porque é minha profissão, mas eu também sou músico na igreja. Ele vai ter uma hora ou outra, ele vai ter que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão um dia. Ou eu continuava sendo cozinheiro, ou deixava tudo para assumir a obra. E eu coloquei Deus. Se o Senhor me quer na obra em tempo integral, o Senhor fecha as portas. Ai. Entendi. Eu não vou pedir a conta. Trabalhava, essa última empresa, foi 7 anos que eu trabalhei CLT. E cheguei de manhã. Eu já tinha recebido o convite para assumir uma igreja. E o pastor, o senhor provou na hora, fechou a porta. No outro dia eu cheguei no serviço, eu trabalhava no Shopping Cidade em Curitiba, né, numa casa de massas lá. Cheguei de manhã e logo chegaram os patrões e foram conversar comigo. Eles falaram, olha, vamos conversar? Eu falei, vamos. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Ele falou, não, com o teu trabalho, beleza. Porém, tem uma condição. Você sabe que agora é época de carnaval, caiu o movimento e tal, e teu salário está muito alto para nós. O que a gente pode fazer? Eu falei, eu não sei. Falei, segundo a lei, você não pode baixar meu salário. Então, né, com o teu salário dá pra gente pagar 2 que estão começando na área, né? Eu falei, então. E Deus dando um jeitinho ali. E Deus dando um jeitinho. Eu falei, olha, meu vamos fazer Deus. o seguinte. Eu, pela mesma porta que eu entrei em paz, eu quero sair em paz. Eu aprendi isso que está escrito no livro de Isaías. Em paz entrareis, em paz sairei, né? Sim. Eu falei, só quero isso. A decisão que vocês tomarem, eu aceito. Beleza? Vocês acham que não dá para mim continuar na empresa porque meu custo está muito alto. E eu também não posso voltar atrás. Né? Aí simplesmente conversaram entre os 3 sócios da empresa e me chamaram mais ou menos 2 horas da tarde e eu ia até as 10 da noite. E falaram, a gente sentou, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pagar tudo que é seu direito, vamos te dar mais um X de gratificação. Ainda perguntaram para mim se estava bom a quantia que eles estavam me dando. Entendeu? Mas eu coloquei que Deus, porque aí... O pastor entendeu o que estava acontecendo ali. Entendeu? Isso, eu entendi o que estava acontecendo, né? E, claro, eu tinha minha líder, não, você tem chamado, você tem que deixar tudo. Eu falei, mas eu também tenho uma família, tenho filhos. Então não posso sair, largar assim. Tem todo um contexto, né? Então, na hora certa, Deus fechou a porta. E eu falo que Ele fecha. Quando a gente coloca na mão dele, Ele vai fechar. Mas Ele vai abrir aquela que é dele. Entendeu? Então, estamos aí hoje. Já são alguns aninhos. Sim. Só em Toledo ali já faz 13 anos que a gente está ali. 13 anos. 13 anos ali. Olha que benção. Né?
Então, estamos caminhando na fé. Tá? Olha. O segundo versículo de respaldo aqui está no Evangelho de Tiago, Livro de Tiago. no capítulo 2, verso 18. Que diz assim, 2,18. Aqui. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho as ações. Eu respondo, então, me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada das ações. E eu lhe mostrarei a minha fé por meio das minhas ações. Então vai ter que ter uma ação. Eu tive a minha ação. Falei, Senhor, Se fizer de despercebido, quem sabe não vai, nem pesa a consciência. não pesa a consciência. Uhum. Você está entendendo? Então, quando eu não quero me desligar o meu coração daquela situação para colocar meu coração nas coisas de Deus, não vai pesar a consciência. Só que também não vai haver um resultado. E aquilo que era para mim produzir para o reino, eu não vou produzir. Uhum. É igual muitos estão nesse caminho. Ah, mas se eu parar com isso, mas você nasceu fazendo isso? Uhum. Eu não nasci sendo cozinheiro. Mas eu fico pensando, pastor, cá entre nós, né, e os nossos internautas, como que pode fluir uma canção, um louvor, quando a pessoa não está ali com o coração 100% Não em flui. adoração? Não foi. É o que a gente estava falando sobre lata, fazer barulho, Isso, fazer ele é movimento. o profissional, ele tem a técnica. Vira o que? Um show? Um show. Uma... Um show. Vira um show. Meu Entendeu? Então vira um show, por quê? Porque a pessoa está usando a técnica que ela conhece. É a mesma coisa eu vim para cá sem orar, sem consultar o Espírito Santo e querer vir aqui ministrar. Antes de eu escrever qualquer coisa, antes de eu fazer uma... Eu fui lá Falar de si mesmo. falar de mim mesmo. Então não vai fluir, não vai trazer resultado positivo. O resultado que era para ser grande, ele acaba sendo pequeno. Então, porque foi técnica. Não foi comunhão com o Espírito Santo. Meu Deus, é E forte, é forte, gente. forte. É forte. Eu observo muito. Você pode ver que muitas igrejas, muitos pastores aí, a maior parte dos problemas deles está no louvor. Está no louvor. Você pode perceber, dentro da grande massa de cantores gospel, pode perceber que aqueles que saíram lá do anonimato, né? E de repente Deus exaltou o nome deles na nação e fora da nação. Chegou um momento que eles viraram profissional, o orgulho entrou. O que aconteceu? Vamos pegar um exemplo aí do Thales. Né? Com aquela palavrinha que ele disse lá atrás um dia, Pronto. né? Pronto. Ali É o ele- achismo, né? Exatamente. Por quê? Porque ali é o profissional. O cantor. Já não é mais o adorador. E tem quantos cantores gospel que já não são mais, né? Já preferiram ir mesmo pro mundão, como aquela cantora Priscila Alcântara, né? São Meu escolhas. Deus do São céu. escolhas. Né? Que agora eu digo, tudo que tinha plantado por meio das músicas dela, dos louvores dela, agora ela está desconstruindo. Ela mesma, sozinha. Ela mesma sozinha. Porque era uma pessoa, isso que eu Por quê? fico pensando, era honrada onde ia, né? Honrada. Tinha aí uma agenda lotada e de repente, pronto, não quero Pronto. mais. Por quê? Porque ali foi desligando. Né? Até um dia em Toledo, acho que é aquele francês, amor, me ajuda aí, a lembrar. Um cantor, bem conhecido, né? E ele teve em Toledo, numa virada cultural, e eu falei com Deus, antes de ir lá, na época. Né? Eu sou associado da AME, lá, Associação de Ministros e Louvores, e a gente foi participar, a convite do prefeito, e eu falei, Deus, eu coloco a prova, se esse rapaz, né? Cris Duran, Cris Duran. Cris Duran, realmente, Senhor, é um servo teu, me dá uma prova de que ele é um servo do Senhor. Meu Deus. Senão eu não vou ficar ali no evento. Aí quando a gente fui lá, foi uma equipe de jovens da igreja na época, e quando eu vejo uma pessoa de joelho atrás da caixa de som, com a Bíblia, bravo. Mas eu não reconheci, cara. Fui, voltei, conversando, daí
era ele de joelho atrás da caixa de som, Olha só. orando antes de começar o evento, consagrando a Deus ali o que ele ia fazer. Olha, que falei, importante cara, né? Importante. É uma figura extremamente pública. Sim. Né? Mas não deixou a sua humildade. Né? Então, quer dizer, Deus me respondeu, me levando até lá em cima do palco antes do evento, e ele lá de joelho atrás das caixas de som, tinha um cantinho assim. Isso faz toda a diferença. Faz Meu toda a Deus. diferença. Né? Meu Deus. Então, e a última, que eu vou dar aqui, está em 1 Crônicas 25, 7 e 8. Dentro dessa uma ainda, o líder de louvor pode tocar na igreja e depois tocar no mundo, tá? Tá. 1 Crônicas. Ainda perguntando sobre a tela virada, é problema no Facebook, tá, gente? A gente tentou arrumar a configuração, não deu, e eu vou ter que levar para técnica. Mas vocês virando a tela, vocês conseguem ver perfeitamente a live, tá bom? Mas eu estou acompanhando todos que estão na live, estou marcando o nominho de vocês. Daqui a pouquinho vamos fazer o sorteio de R$50 no Pix. O patrocínio é lá da CR Automóveis. Para você que precisa trocar de carro, nos faça uma visita. A CR Automóveis fica na rua Erechim, bem na esquina, gente. Vamos lá bater um papo, tomar um café, uma água e escolher o seu carro. Pode falar, pastor. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 7 e 8, diz assim: Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantarem louvores a Deus. Pronto. Não tem como. Esse tal de nada a ver, então, eles inventaram, né? Isso daí é uma invenção de quem será? Como diz o pastor Cláudio Duarte. De quem quer uma justificativa. Uma justificativa, né? entendeu? Posso dar uma justificativa? Posso. Posso dançar até o chão? Posso fazer? Meu Deus. Entendeu? Então tá aqui, ó. Isso aqui foi o quê? Músicos do Templo, ó o título aqui, ó. Músicos do Templo. 1 Crônicas, capítulo 25. Esse aqui eu li o versículo 7 e 8, ó. Meu Deus. Os músicos treinados para tocar instrumento e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar turnos de serviços, todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Você já viu que tem igreja, que tem grupo de louvor, que aquele que está ali, já mais experiente, não gosta de ensinar o outro que está enxergando? É egoísta. E olha o que diz aqui. Egoísta. Só que ele não vê que isso vai prejudicar ele. Eu já vi o espírito de deboche quando um líder louvor, a irmãzinha pega para cantar, pastor. Aí eles começam do deboche porque a outra desafinou, tá desafinada, não canta nada. Chama, seja humilde, chama ela para direcionar, ensinar ela, ajudar ela. Isso acaba que inibindo, né? E se voltar na igreja. Inibindo, e outra, ele também se prejudicando. Porque a humildade leva para a honra. Exatamente. O orgulho leva para a queda. Exatamente. Então é simples demais. É o espírito de achismo, né? Exatamente. Achismo. Porque no reino, nós temos que compartilhar aquilo que a gente recebe de Deus. Os dons e talentos. Então, é muito né, forte isso. Porque se eu não compartilho, é uma coisa que eu tenho uma dificuldade, porque eu amo ensinar. Então, se a pessoa quiser sentar comigo aqui, ficar 2 horas, uma garrafa de café, já era. Já era. Como tinha o louvor do Lázaro, que agora eu me lembrei de um pedaço, foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Tudo que tem foi Deus. Então, o dom de ensinar que eu tenho não é meu. Ele é de Deus, ele me deu. Enquanto eu viver, eu tenho que distribuir essa semente. Né? A Ciane também, né? Meus dons e talentos. É lindo esse louvor, pastora do céu. Aí nós temos mais? Temos mais 2 perguntas aqui. A última é fortíssima. Mais uma vez, obrigada por vocês que estão compartilhando. Patrocínio CR Automóveis vai te dar daqui a pouquinho R$50 no Pix para você que está compartilhando a live, tá? Nossos patrocinadores estão passando aqui na telinha. E se você quiser ser um patrocinador do podcast Atualiza,
entra em contato comigo, vou mandar o seu nome, a sua marca, o seu telefone aqui para a telinha e juntos nós somos mais fortes e vamos mais longe, tá bom? Pastora, penúltima pergunta. Foi o que o pastor já respondeu ali, mas só para dar uma pincelada. A música tem o poder de influenciar na vida do cristão? Sim, tem. Na vida do cristão e do não cristão. Do não cristão. Ela influencia também. É fato. Dependendo do que está ouvindo. Dependendo do que está ouvindo, vai influenciar. Né? Pode ver. Se a pessoa está num ambiente onde tem bebida alcoólica, o que ela vai ouvir? Se ela está num ambiente onde tem pessoas com tendências à criminalidade. Pode ver que cada tribo tem seu som. Tem. Assim. Cada tribo tem seu som. Você está entendendo? Uhum. Você pode ver que um jovem, quando ele começa a escutar uma música de violência, qual que é a tendência dele? Verdade. Até a maneira de andar, até a maneira de... Aí você já julga ele pela par, mas ele está tendo uma influência que está entrando aqui. É aquilo que eu li no estudo. Está influenciando e trabalhando no cérebro dele. Né? E aquilo vai gerar o quê? Trejeitos. É verdade. E os trejeitos vai fazer você acabar julgando a pessoa pelo trejeito. Você pode ver que a pessoa que já tem um problema emocional, quando ela ouve muito música de lamentação, você pode olhar para o trejeito dela. Os trejeitos dela são do quê? Deprimido. Sofrência, como tinha uma cantora do mundo que era... Você pega uma pessoa, né? As músicas dela já falavam sobre isso, né? Sofrência. Isso, sofrência. Agora você pega uma pessoa que escuta música de fé, aqueles louvor de fé, você pode chegar com a tua fé derribada, ou ela te levanta ou você sai de perto. Porque influencia. Influencia. Né? Eu tenho um louvor que eu gosto muito do Juliano Som, né? Quando o mundo cai ao meu redor. Eu sei. É muito forte esse louvor. Então, é um louvor que, se você entender a letra dele, ele está dizendo assim, você só tem uma opção, é Jesus e acabou. É, Jesus e pronto, não tem mais o que fazer. Então, Paulo fala da mente corrompida e da mente da carne. Também fala da mente de Cristo e da mente controlada pelo Espírito, da renovação da mente. Que está em Hebreus capítulo 13, verso 15 em diante. Hebreus 13, verso 15. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse é o louvor, esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam sua fé nele. Olha aí. Agora, se não confessa, não envolve nada de Cristo, a influência está errada. Está errada. Né? Romanos 12, 2, que não precisa nem falar, vou até deixar a pastora Silvana falar. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aí, é forte, gente. Então, quer dizer, se você não renovar o que você ouve, né, continuar insistindo, sempre vai haver uma brecha. Sempre vai haver uma legalidade. E não tem como agradar dois senhores, né? Não tem como agradar. Ou eu agrado a Deus, ou agrado ao sassafrás. Né? Meu Deus do céu. Aí, veja só, não sei se tem mais alguma pergunta. Tem a última pergunta só, que a gente vai fazer cortes lá pro Instagram. Para você que não me segue no Instagram, é Isa Tavares11. Procura lá. Na página também, página Atualiza, acompanhe quem já passou por aqui, quem está passando. A gente vai fazer a última pergunta aqui para o pastor. E aí ele vai fazer os cumprimentos. Muita gente aqui conosco, só gratidão, tá bom? Pastor, última pergunta aqui que os nossos amigos internautas querem saber. Aonde diz na Bíblia que Lúcifer era músico? Não tem resposta. Não tem? Geralmente é usado, né, teoricamente,
é usado Ezequiel 28, né, versículos 12 e 13, e também Isaías 40, mas não diz que ele era músico. E nenhum versículo da Bíblia diz que ele era músico. Tá? Então, vamos lá. Ezequiel 28. Bíblia. Claudineia, obrigada pela audiência. Zira, compartilhado com sucesso. Daqui a pouquinho sorteio. R$50 no Pix, lá da CR Automóveis. Lembrando que a CR Automóveis disponibiliza para você 1 ano de seguro grátis, tanque cheio e transferência garantida. Tá na hora de trocar de carro. Vem para a CR Automóveis. Veja bem, aqui Ezequiel faz uma comparação a queda do rei Tiro. Tá? Então ele fala: o Senhor falou comigo outra vez, ele disse: homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim do rei Tiro, que o rei Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor, Deus, digo isto: você era um exemplo de perfeição. Faz uma comparação com Lúcifer. Tá? Você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Verso 13. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava as pedras preciosas, todo tipo de rubis, diamantes, topázio, berilo, ônix, jaspe, zafiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava no meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Começou o quê? A se corromper no coração. Se encher do eu. Se encher do eu. Né? A fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Ó, está falando reis, mas usou a natureza que tinha Lúcifer para fazer uma comparação. Tá? Entendi. E lá em Isaías 14, a D. Vila Nova Toledo está com a gente, mandando um abraço. Um abraço. Amém. 14, versículos 12 ao 15. Vamos lá. Diz assim: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no trono acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Mas não cita que ele era músico. Músico. Mas aí cita que ele tinha uma soberba, um eu muito grande. Um eu muito grande. Né? Tá? E esse eu acabou trazendo para dentro dele a queda. Por isso que nós temos lá em Provérbios, fala assim: o orgulho vem antes da queda. Já é uma comparação. Todas as vezes que a gente olhar para dentro da Escritura, nós vamos ver que todas as vezes que os reis tropeçaram no orgulho, eles caíram. Eles caíram. Né? Então é um fato assim, muito, muito interessante, porque eu não encontrei nenhum versículo que diga ele era músico. Não. Entendeu? Ele era símbolo de perfeição. Antes de Cristo, quando se alguém chegasse e falasse: Senhor, qual a tua obra mais perfeita? Olha para Lúcifer. Ele era feridor de medida. Era a obra perfeita. Só que daí ele começou a deixar criar aquele orgulho. Entendi. Então a queda veio. Então, quer dizer, quando veio a queda dele, Deus cria o ser humano. E os dons que ele tinha, Deus não deixou. Deu o dom do engano, a mentira, porque a mentira foi a única coisa que ele criou. Então, tem que sempre procurar o contexto da coisa. Entendi. Entendeu?
Então, de Gênesis a Apocalipse, eu não encontrei uma base para dizer que ele era músico. Ele era músico. Tá? E voltando lá a falar sobre o louvor, então, para a gente encerrar aqui o podcast de hoje, eu, por exemplo, eu vim para Deus há 15 anos atrás, através de uma canção, de um jovem que estava cantando uma canção e aquilo tocou meu coração. Eu comecei a chorar, me aquebrantei e fui para Deus, né? Mas na sua opinião, como está falando de dom, né? Que Deus dá o dom. Deus dá o dom e Deus tira também, ou Deus permanece com o dom, mesmo quem esteja lá no mundo? Faz pergunta. De novo? Sim, faz. Oi? Faz a pergunta. Refazer a pergunta então, tá? Que ele está gravando a outra câmera. Tá bem. Para quem tem o dom, que Deus entregou o dom espiritual, né? A pessoa permanece com o dom, mesmo que ele vai lá para o mundo, ou o Senhor tira o dom dele? Eu digo que o dom esfria. O dom esfria? Fica guardado na geladeira. Tá? Por quê? Porque Deus não toma o que ele dá. Permanece com a pessoa. Porque os dons são irrevogáveis. Uhum. Assim está na Escritura. Então, meu dom que Deus me deu, despertou em mim, eu posso sucumbir ele. Entendi. Entendeu? Vamos pegar um exemplo. Judas Iscariotes, certo? Ele tinha o dom de expulsar demônio? Tinha o dom de curar? Tinha. E Jesus, chamando junto de si os 12, deu-lhes poder. E em meu nome vão, curem os enfermos, expulsem. Mas cadê alguém que Judas curou? Cadê um demônio que expulsou? Nem o dele expulsou. É forte. Você entendeu? E ele andava com Jesus. Mas é por isso que entra aquela palavra, guarda o que tem para que ninguém roube? Exatamente. Olha aí. Guarda o que tens, para que ninguém te roube. Olha aí, é forte. Então, por quê? Se você observar isso, pode ver que muitos discípulos abandonaram Jesus, quando ele, no pátio do templo, ele fala assim, aquele que não come minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Senhor, mas que palavra dura. Olha, muitos discípulos teus estão te deixando. Falou, que aí também vai, Pedro. Quer enterrar o que eu te dei? Enterra, fique à vontade. Vê o que você faz, o que eu te dei. Por quê? Porque o que Deus me deu, eu tenho que cooperar. Por exemplo, eu tenho coisas para aprender contigo. Vai ter coisas na Bíblia que Deus não vai me revelar, vai revelar para você, para me sentar e aprender. Para testar a minha humildade. Entendi. Tá entendendo? E vai ter coisas que alguém vai ter que sentar comigo para aprender. É verdade. Não é? é? Verdade. Porque o reino de Deus não funciona em uma disputa. É uma unidade em prol de um propósito maior. Né? Então eu posso, sim, seu dom vai ficar ali até o dia que verdadeiramente a pessoa vai aprender. Por que eu falo isso? Ó. Ah, pastor, mas é Velho Testamento, mas é um princípio divino. Tá? Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Meu Deus. Não é a favor. Né? Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Aí vem, escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Aí o versículo 4 diz, amem, o próximo versículo 20, amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda, fiquem ligados com Ele. Aí eu me desligo de Deus, para que Ele vai continuar me dando? Você não tem compromisso, né? Exatamente. Agora, se for o caso, tá? Porque nós não podemos limitar Deus ao nossa insignificância. Se for o caso dele usar alguém que está no mundo para levar alguém para ele, ele usa. Tá? Por que eu falo isso? Lá atrás, quando eu comecei, né, eu falava assim que eu era o crente Raimundo. Conhece o Raimundo? Sim. Um pé na igreja, outro no mundo. E um dia eu coloquei Deus à prova. Eu não gostei de uma palavra que o pastor pregou. Fiquei meio bravo. Quando falava em perdão, não era comigo, não. Né? Eu falei, Deus, que história é? Tem que perdoar, tem que perdoar. Para. A gente só, né? Eu queria levar martelado nos dedos.
E daí, eu estou na fila do ônibus, indo para casa depois do dia de serviço. Deus usou um morador de rua, com um saco de latinha nas costas. De repente, aquele cara começou a pregar. E eu na fila do ônibus. E aquele cara virava e olhava para mim. Isso é uma experiência minha em Curitiba, na rua Pedro Ivo, ali, ponto de ônibus. Aquele cara falava e eu sabia que era para mim. Ninguém dava atenção para ele, mas eu não conseguia desfocar meu olho dele. Meu Deus. Aí eu falei, caraca, o negócio é comigo. Que mistério. Fui para casa, tomei banho e fui pro culto. Meu Lá Deus. do meu perdoei quem tinha que perdoar. Aí sim, hein? Aí Deus teve um encontro direto, né? Dentro Direto. de uma lotação? Não, na fila, Na fila. esperando o ônibus chegar. Meu Deus, foi forte. Então assim, Deus pode usar? Pode. Pode usar. Mas não quer dizer que é continuamente, que os dons vão estar latentes. Uhum. Tá entendendo? Uhum. É naquela necessidade, igual a jumenta de Balaão. É naquela ocasião. Naquela ocasião. Uhum. O profeta não se matar, Deus usou a jumenta. É verdade. Entendeu? Olha aí, gente. Então, hoje falamos sobre música secular, né? E o que você acha? Muita gente aí comentando, muita gente compartilhando. Eu não sei quantos compartilhamentos a gente está, mas várias pessoas compartilharam. Os nomes estão aqui na mesa. E eu já quero mais uma vez agradecer ao pastor Aquiles. Obrigado Obrigada. pela honra. Veio lá de Toledo, juntamente com a psicóloga Silvana Ferreira, que está aqui, que é uma querida. Amém. A gente aprendeu a amar de coração, que eu digo que já não é amigos mesmo de coração. E conta pra gente, pastor, pra quem não sabe, aonde que o senhor pastoreia lá em Toledo, como que é o nome do seu ministério? É a Igreja Internacional do Povo de Deus, IPD, na rua Rio Barbosa, 1651, centro de Toledo, próximo ao Hospital Geral Unimed. Que dia que tem culto lá? Na terça, tarde da benção, às 15 horas e às 19h30. E no domingo, culto da família, às 8 e às 19 horas. Estamos lá com clamor, 12 domingos de clamor, para 365 dias de benção. Glória a Deus, e ore por mim lá. Continue orando, né? Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente, de coração. Agora fala pra nós, pastor, pra quem que vai R$50 no Pix lá da CR Automóveis? Para quem? Conhece a CR, pastor? Ainda não. Ó, vai lá Mas fazer uma vamos lá. visita pra Estamos lá querendo ser colocado. Pastora, vem aqui fazer o sorteio. Consegue? Olha, pastora Silvana Para quem e estiver psicóloga. profetizando com fé. Não desanime se você não ganhar hoje. Daqui uns dias a gente tem sorteio de novo. E se você Verdade. quiser sortear alguma coisa, manda pra cá, a gente vai passar a sua propaganda aqui. Verdade. Olha que casal abençoado. Agora a pastora vai fazer o sorteio. Opa, Pega aí, pastora, vamos pra lá. quem vai R$50. Eu gosto de fazer Quem assim. der. Da CR Automóveis. Uhul! Ó, peguei. Pra quem não ganhou hoje, vai ganhar dia 17. Eu volto com live. Isso. Estarei com a jornalista Cirlei Benetti. Não percam. Para quem vai hoje R$50, Jaiana. Janaína. Janaína Vitória. Olha aí, Olha, o nome já Janaína. diz tudo, né? Janaína Vitória. Vitória. Hoje É ela pra teve uma você. vitória. Abençoada em nome de Legal. Jesus. Obrigada, pastora. Olha Obrigada, aí. pastor. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós que Beijo no agradecemos, coração de vocês. Obrigada a Abraço. vocês. Deus abençoe e até a próxima live.